Jesus, eu te peço, ó Pai, neste momento, ó Deus, uma bênção especial, Pai, para aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, ó Deus, e com fogo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, assim como aconteceu ali em Pentecostes, ó Pai, naquele vento impetuoso, ó Pai, aquele momento, ó Deus, em que os discípulos, ó Pai, foram cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, e foram, ó Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e coisas grandiosas aconteceram, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos viver o derramar do Teu Espírito Santo, ó Pai, no meio desta igreja, ó Pai, no meio destes jovens, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, sopra o Teu Espírito Santo, Deus, sobre a vida de cada jovem, Senhor. Sopra, Deus, o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que aqueles que têm buscado essa bênção, ó Deus, e que ainda não foram tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, venha tocar, Senhor, venha encher essas vidas com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, reaviva os dons, ó Pai, que estão adormecidos, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu creio, ó Pai, nós estamos vivendo os últimos dias, ó Pai, os últimos dias, ó Pai, porque a vida do Senhor está se aproximando, ó Deus, e o Senhor nos prometeu lá em Joel 2, ó Pai, que o Senhor derramaria o Teu Espírito Santo sobre toda a carne, ó Deus. E eu te peço que o Senhor venha levantar, ó Pai, um povo, ó Pai, uma juventude, ó Pai, sedenta, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, porque nós sabemos que o mesmo Espírito, ó Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, ó Pai, está disponível para nós hoje, ó Pai. Por isso, ó Deus, eu te peço, ó Pai, atenda, ó Deus, o clamor deste jovem que tem buscado ser cheio do Teu Espírito Santo, ó Pai, que tem buscado experiências sobrenaturais com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, encha, Deus, encha, Deus, encha, Pai, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia. Tu que estás entronizado sobre os louvores do Teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por Sua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Este lugar, vem neste lugar,
neste lugar. Vem neste lugar. Enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Vem Espírito Santo. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Toma o teu lugar, Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, Ele estaria ali. Hoje, quantos jovens nós temos aqui? Muito mais de 2, muito mais de 3. As nossas palavras, os nossos clamores, eles não param neste teto, mas eles chegam aos ouvidos de Deus, eles tocam o coração do Pai. Através deste louvor nós clamamos, nós chamamos, nós entoamos a palavra do Senhor, nós chamamos a presença do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque Ele não é homem para que minta, que Ele está neste lugar. Ele está neste lugar, amém? Então, meu irmão, não perca essa oportunidade. A gente tem mais 2 minutos para a gente orar. Aquele que é a resposta para o teu problema, aquele que é o remédio para a sua doença, aquele que é a resposta para a sua dúvida, aquele que é poderoso para transformar a realidade da sua vida, Ele está aqui neste lugar. Então não perca seu tempo mexendo no celular, não perca essa oportunidade olhando para quem está do lado, a cor do boné do seu colega, se veio com tênis novo, se veio com tênis velho. Não perca seu tempo não, meu irmão. Cada minuto na presença de Deus, Ele gera uma infinidade de bênçãos no nosso futuro. O minuto que você vai passar na presença de Deus hoje vai refletir por toda a eternidade. Nós não sabemos se semana que vem nós estaremos aqui. Nós não sabemos se amanhã a gente vai estar aqui, se domingo a gente vai estar no culto. Então aproveita esses 2 minutos que nós temos. Se você ainda não sabe orar, se você ainda não tem palavras, simplesmente feche os seus olhos. Peça que Deus, não precisa de falar palavras feitas, palavras bonitas, não precisa ser inteligente, ter estudo. Apenas diga para Ele qual é o seu pedido, qual é o seu clamor. Papai Noel não existe. E a gente fica tão iludido com tantas coisas. Nós colocamos as nossas confianças, a gente coloca a nossa confiança no salário que a gente ganha. A gente coloca toda a nossa confiança no nosso namorado, na nossa namorada. E muitas vezes nós nos frustramos porque não colocamos os nossos sonhos, não colocamos a nossa expectativa, não colocamos os nossos planos na mão de Deus, e Ele nunca falhará. Então aproveita, 1 minuto, abra sua voz, clame ao Senhor, se precisar grite, chore, deite, ajoelhe. O único que pode mudar a realidade da sua vida, Ele está aqui hoje, está batendo no seu coração. Não deixe passar. Não deixe passar essa oportunidade de buscar a Deus de todo o seu coração. Oh Pai, obrigado, Senhor, por este momento, ó Deus. Passa tão rápido, Senhor. Pai, que cada oração, Deus, que cada pedido, ó Pai, que cada sonho, cada desejo que foi colocado, ó Pai, diante de Ti, Senhor. Eu, Pai, te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, realiza, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Realiza, Senhor, ó Pai. Ouve, ó Deus, a aflição, ó Pai, daquele, Deus, que está triste por causa de uma nota na faculdade, porque ainda não conseguiu realizar aquele sonho que tinha escrito, ó Pai, para 2013. Ó Deus, que tem de repente uma enfermidade, uma doença, ó Pai. Ó Deus, que ainda não superou o trauma, Deus, da separação dos pais. Ó Pai, que não superou, ó Pai,
a tristeza da perda, ó Pai, de um ente querido, ó Deus, de uma namorada, de um namorado, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, receba, ó Deus, as nossas orações. Ó Pai, colhe, ó Pai, os nossos clamores, ó Deus, e realiza, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento de oração, de louvor, de adoração ao Teu santo nome, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, por este culto, ó Pai, que vai começar agora, Senhor. Pai, que aqueles que entraram, ó Deus, aqui esta noite, ó Pai, chateados com o Senhor, desanimados, ó Pai, por causa de uma situação em suas vidas, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha trazer o renovo, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, de hoje à noite venha gerar vida, ó Pai. Aqueles que entraram aqui, que ainda não conhecem o Senhor, ó Pai, te peço, ó Deus, que o Senhor venha trazer a salvação. Para aqueles que estão desanimados, ó Pai, o Senhor venha restaurar, Deus. Para aqueles que estão perdidos, que o Senhor venha achá-los, ó Deus, esta noite, ó Pai. Abençoe, ó Deus, o período de louvor, ó Deus, a palavra, Senhor, o teatro que vai ser ministrado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Boa noite! Tem alguém dormindo aí? Amém. Vamos nos colocar de pé. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Jarrel. Oi? Ó, o baiano ali falando. Isso aí, Magro. Amém. Obrigado por me lembrar. Estou brincando. Sou pastor auxiliar aqui da igreja, né? E semana passada a gente tinha falado que hoje seria o último culto insônia do ano, mas não vai ser, porque a gente pegadinha do malandro, né? A gente ia ter um período de férias, né? Mas, a pedido de muitos, nós não vamos ter férias, amém? A partir de semana que vem, né, o baiano vai assumir aqui. Peço que vocês venham orar pela vida dele, porque não é fácil, né? Durante a semana a gente é muito atordoado, muito... O quê? Muito... Estou ouvindo vozes. A gente... Engraçado que toda sexta-feira alguma coisa sempre acontece para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sossego, para desviar o nosso foco do Senhor. Mas nós cremos que a obra é dele e não nossa, e que este culto nasceu no coração de Deus, e em nome de Jesus, o desejo do meu coração, o desejo que Deus tem colocado no meu coração, é de que as sextas-feiras venham ser sextas muito loucas, no sentido de haver cura. Você já pensou que loucura, gente? Você quer ver uma loucura maior do que entrar um cara aqui de cadeira de roda, e você chega assim, e ora por ele e levanta? Isso é doido demais, não ia? Por que a gente acha que é impossível? Eu tenho convicção, gente. Eu ainda não vi esse tipo de coisa assim de frente. Mas eu tenho fé mesmo, no meu coração, de que isso é simplesmente comum e normal e possível, né, para a gente. Porque Jesus, ele fazia essas coisas de uma forma tão natural, e ele disse que nós iríamos fazer também. O que a gente precisa fazer é buscar o Espírito Santo, buscar abrir mão do nosso pecado, abrir mão do pecado, abrir mão da nossa carne, porque eu creio que esses dias serão dias de salvação, de libertação, de cura e de um avivamento. Amém? Quem crê nisso? Amém. E através deste culto, eu creio que os jovens saindo daqui cada vez mais cheios do Espírito Santo, cada vez mais motivados, mais empolgados. Quando a gente chegar na nossa quebrada, nós vamos fazer a diferença. Quando a gente chegar na nossa quebrada, as pessoas vão falar assim: que isso, velho? O que você bebeu? Velho, não bebi nada não, mas eu fui cheio do Espírito Santo, é muito doido o negócio. Esse é mesmo? Que onda que é essa? Vão lá comigo para você ver. E nisso a gente vai ganhando vidas, ganhando vidas, ganhando vidas. E em nome de Jesus, nós seremos jovens, a juventude que Deus tem buscado, né? Com um coração puro, humilde e, acima de tudo, que busque Ele em primeiro lugar. Amém?
Abra sua Bíblia para a gente começar em Jó 42, versículo 5. Jó 42, 5. Vou ler aqui para a gente ir. Jó, J-O. Jó 42, 5. Fala o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando eu li esse versículo hoje à noite, eu falei assim, uma coisa me chamou a atenção, eu falei assim, poxa, Jó, a palavra de Deus, se você ler lá nos primeiros capítulos de Jó, fala que Jó era um homem temente a Deus, amém? Está todo mundo comigo? A palavra de Deus fala que Jó era um homem temente a Deus, tão temente que ele incomodou Satanás. E Satanás foi na presença de Deus para requerer a vida de Jó. E o incrível e interessante é que Jó, ele tinha um status com Deus tão grande, que vamos trazer para o nosso linguajar de hoje. Deus apostou com Satanás que Jó não ia abrir mão dele. Que o inimigo podia tirar todas as coisas dele, mas que Jó permaneceria fiel. E o cara permaneceu mesmo, né, gente? Todo mundo conhece a história, eu creio. Perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu as propriedades, perdeu os bens, perdeu a casa, perdeu a saúde, perdeu tudo. Aí no final de tudo isso ele fala, antes, e o cara suportou tudo isso, né? Aí no final ele fala assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. E Deus falou comigo o seguinte, muitas vezes nós precisamos passar por um momento de perda, muitas vezes nós precisamos passar por um momento de dificuldade, de aflição, naquele momento, né, quando as coisas estão todas da forma que a gente quer, a gente pede a Deus uma namorada, a namorada chega, a gente pede a Deus um serviço, o serviço chega, a gente pede a Deus um aumento de salário, o aumento de salário chega, você enrolou na escola o ano inteiro, você fala assim, Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que passar de ano, você passa de ano. Aí a gente acaba ficando muito no automático. E é quando as coisas vão de uma forma que a gente não queria, não esperava. Muitas vezes são nesses momentos que nós conhecemos Deus de verdade. Então, se você está vivendo um momento de tristeza, de tribulação, de derrota, se você está vivendo um momento de pensar em desistir, um momento em que tudo parece estar indo ao contrário, enxergue Deus no meio disso, e Ele vai honrar a sua vida. Amém? A palavra está com louvor. Amém. A paz do Senhor, galera. Está todo mundo feliz aí? A palavra do Senhor fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Será que você pode agradecer a Deus pelo dia de hoje, que você acordou bem, as coisas aconteceram para o seu bem? Amém? Quem está aqui comigo? Então vamos agradecer ao Senhor. Começa a falar com Ele agora. Com Deus nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Seja glorificado, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus, a Ti toda a honra, Deus, toda a glória, todo o louvor, Senhor, toda a adoração, Pai. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo.
só vivo pra Jesus. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer: nós te pertencemos, Senhor. Te agradeço, Senhor, por todas as coisas, Deus. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus. Eu não sou do mundo, não. A honra, A glória, a força e o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos é pra dizer: Te pertenço. a honra, A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos. te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a ti, Senhor. Levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Te toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Seja glorificado, Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Oh Deus, a tua palavra fala, Deus, que o Senhor nunca nos abandona. Nada pode nos separar do teu amor, Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus, Emanuel, Deus conosco. Começa a adorar a Ele. Nós te entronizamos, ó Deus. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Oh, quantas lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar. O teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás.
enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo o tempo tu estás. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado. Só a igreja. Emmanuel, Deus Emmanuel, exalta mais uma vez. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso é. Tu és Senhor, Tu és sobre todas as coisas, Deus. Não há ninguém no céu e na terra, Pai, acima de Ti. Basta uma palavra Sua, Senhor, para todas as coisas se transformar. Ó Deus, e nessa noite, Senhor, ministra, ó Pai, nos nossos corações, que o Senhor, ó Pai, nunca nos deixa, independente, Senhor, das circunstâncias, ó Pai. O Senhor sempre está conosco. E nós te agradecemos, Senhor. Você pode glorificar o nome dEle nessa noite. Santo, 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 santo é o teu nome, Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor, toda adoração. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Deus. Que o Senhor possa receber, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode assentar, irmãos. Nós vamos passar para o momento das ofertas. Queria pedir alguém que pode só pregar o gás ali para mim. Gás. Culto insônia é um culto normal, né, gente? A gente sabe que nosso culto a Deus não é simplesmente num determinado horário, num determinado local, mas a gente deve prestar um culto racional a Deus
principalmente com a nossa vida, com a nossa referência, com o nosso silêncio na casa de Deus, com a nossa atenção para a palavra, amém? E também através das ofertas. Nós sabemos que tudo que Deus tem nos dado, tudo que temos, né? Tudo que é nosso, entre aspas, é Deus que tem nos dado. Então Ele não pede nada em troca, Ele quer somente o seu coração. Mas, através dos dízimos e ofertas, é que nós temos mantido a casa de Deus, né? Esses bancos, o ar-condicionado, as televisões, os instrumentos, a nossa cantina lá embaixo, a nossa obra missionária, né? Nós estamos com uma igreja em Madrid, temos uma igreja em Baldim, e a gente sabe que nada é feito sem dinheiro, né, gente? Então, a gente precisa das ofertas, dos dízimos, para que o reino de Deus venha se expandir por todo mundo, e não tem privilégio maior e melhor do que a gente investir na expansão do reino de Deus, e você tem essa oportunidade agora, amém? A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Amém? Sentado mesmo, levante suas mãos, vamos consagrar e abençoar esses dízimos e essas ofertas. Pai, muito obrigado pelo privilégio de trazer as nossas ofertas, Senhor, os nossos dízimos, de contribuir, ó Pai, para o crescimento da Tua obra. Nós sabemos que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, nós sabemos que as coisas acontecem, ó Pai, da mesma forma, mas o Senhor nos deu o privilégio e a oportunidade de contribuir, ó Pai, através das finanças, para que o mundo, ó Pai, conheça o Teu amor, ó Deus. Nós consagramos ao Senhor essas ofertas, esses dízimos, abençoamos cada vida aqui esta noite, ó Pai, cada ofertante, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente começar. Quem chegou agora, esse é o culto Insônia, começa às 11 horas da noite, toda sexta-feira, a partir de 10h30 a gente está aqui sempre orando. Se você quer ter um momento de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor, venha a partir das 10h30, agora que está todo mundo de férias. Mesmo quem tomou especial está de férias, mesmo quem tomou recuperação está de férias também. Amém? É ou não é? Tem alguém que não está de férias da escola, da faculdade ainda? Então, todo mundo. Então, pode vir, pode chegar mais cedo, porque a gente não vai perder nada com isso. E hoje o tema é o crente mimado. A televisão está azul, mas dá para ver mais ou menos. Crente mimado. Ô, gente, quem aqui conhece uma criança mimada? Quem que foi uma criança mimada? Ninguém assume, quer ver? Ó, que isso, todo mundo. Vou falar uma coisa com vocês, uma criança mimada é o negócio mais chato do mundo, não é? Quando a gente é criança, a gente acha que a gente está sempre com a razão. Mas quando a gente chega a ter uma certa idade, quando a gente já está entrando na fase adulta, a gente vê um menininho mimado, qual que é a reação que dá vontade de fazer? É ou não é? Dá vontade, mas não pode, né, gente? Porque tem lei da palmada aí, apesar de que a Bíblia nos orienta, né, como pais, né, não reter a vara. Eu já tomei muito na canela. Então, gente, não tem nada pior do que uma criança mimada, é chato demais. A criança não dá pausa para nada, quer tudo do jeito dela, é aquela criança rebelde, e se você não dá, ela começa a chorar, ela quer o carrinho. Aí não pode dar o carrinho. Aí ela chora, faz aquele negócio todo que ninguém aguenta e você dá o carrinho. Aí na hora que você dá o carrinho, parece que o negócio é psicológico. Pelo fato de você ter dado, ela já não quer mais o carrinho. Ela quer esse aparelho aqui, que eu não sei o que é isso. De quem que é isso aqui? Da Lorena, né? O que é isso aqui, Lorena? Você briga com isso ainda?
Gente, incrível, uma mistura de mamadeira com furadeira, não sei. Batedeira de bolo com madeireira, como é que é? Mamadeira. Amém. Esse brinquedo misterioso. Aí você dá o brinquedo misterioso. Aí já não quer. Ou seja, a criança mimada, ela quer tudo do jeito dela, tudo no tempo dela, tudo na hora que ela quer, e ela acha que o mundo gira ao redor dela. E é um saco isso, não é? É ou não é? E isso é muito ruim. O problema. Corta pra mim, gente. Corta pra mim. Beleza, gente, obrigado aí, viu? O que eu falo agora? Gente, foi um negócio mais improvisado que vocês podem imaginar. Mas amém. Gente, a criança mimada é um saco. É ou não é? Eu ia pregar aqui, só que não deu tempo que eu viajei. Eu ia pregar aqui de fralda e com um bico de todo tamanho. Misericórdia. Por quê? Porque ia ser ridículo. A ideia era ser ridículo mesmo. Por quê, gente? Um crente mimado é ridículo. A pessoa que é mimada espiritualmente é ridículo. Porque nós temos um Deus que é soberano, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que tem o melhor, sempre o melhor para a gente, e a gente, na pessoa aqui dos meninos que interpretaram, nos achamos que sabemos tudo, que não devemos acatar, né, ser submissos à autoridade e etc. Mas para a gente começar, abra a Bíblia em Hebreus 5, versículo 11 ao 14. Quem não tiver cansado, fique em pé. Do 11 ao 14. Quem tiver cansado, fique em pé também. Hebreus 5, do 11 ao 14. Amém? Quem tiver com dificuldade, pode ler na televisão. A tecnologia, a TechPix, a mais vendida do Brasil, está por aí. Amém? Aprendi com os meninos ali, cabulosinho do Palmeiras, que a TechPix é a mais vendida do Brasil, mas ninguém nunca viu uma com ela, alguém com ela. Só o pai do Henrique ali comprou uma. R$ 1.200, 1 megapixel. É ou não é? Amém? Vamos ler. Hebreus 5, do 11 ao 14. Fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui para aproximar mais do meu olho para enxergar. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora,
todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Repita comigo, porque é criança. Agora só acompanha, por favor. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, que é viva e eficaz, que liberta, que salva, que cura, que transforma. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra venha gerar vida no coração de cada homem, cada mulher aqui esta noite, e que nós venhamos ser transformados por ela, ó Pai. Que, ó Deus, nós venhamos deixar, ó Pai, a infantilidade espiritual, ó Deus, a criancice espiritual. Deus, que nós venhamos deixar de ser crentes mimados, para que nós possamos experimentar do alimento sólido, ó Pai, sermos mestres, ó Pai, e, ó Deus, praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Gente, nós sempre ouvimos falar, fulano é um bebê espiritual. Por quê? Porque nós nascemos de novo, é ou não é? Lá Jesus, lá no encontro dele com Nicodemos, ele fala que necessário é nascer de novo. Aí o cara lá super inteligente da época, o Nicodemo, um cara da alta sociedade judaica, um cara super estudado da palavra, ele fala assim, mas como assim nascer de novo? Imagina eu, 1,90 m entrando no ventre da minha mãe de novo. O cara ficou espantado. Mas Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Ou seja, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E a palavra diz que aqueles que estão em Cristo são... Esse lado aqui não responde? Aqueles que estão... É o quê? Amém, é isso aí. Então, gente, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. O que isso quer dizer? Que as coisas velhas ficaram para trás. Nós temos a oportunidade de recomeçar a nossa vida. Então não importa se no passado você foi um usuário de droga, se você foi um cara que desobedeceu seus pais, se você já se prostituiu, se você fez as piores coisas do mundo. Quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele passa uma borracha no seu passado, ele pega o escrito de dívida que era contra a sua vida e rasga, e anula, e cancela. Você é um bebê. O neném, quando ele nasce, ele é um neném e ele pode ser o que quiser, é ou não é? Eu já não posso ser tudo que eu quero. Eu não tenho como mais ser jogador de futebol. Estou velho. Eu não posso mais ser um atleta. Estou ultrapassado, né? Então, a cada momento da nossa vida, nós vamos perdendo oportunidades de fazer coisas. Estão me entendendo? Já uma criança, ela é lisa, ela tem tudo, ela pode ser o que ela quiser. Um médico, um advogado, um engenheiro, um atleta, um pai de família, como pode ser também um viciado, um traficante, uma prostituta, pode ser o que quiser. E é isso que o Senhor tem para nós. De repente você tem 20 anos, 16 anos, 40 anos, 50 anos. Se você aceitar Jesus hoje, o seu passado ele é apagado. E você tem a oportunidade de escrever coisas novas, de reescrever a sua história agora de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Se formos saudáveis, toda criança, o desejo da criança sempre é se tornar adulto. Não é? A maioria? É ou não? Se o Ru é sim ou não? E a criança, ela quer tanto se tornar adulto, quando eu falo não só na questão das responsabilidades de um adulto, mas o instinto humano é de buscar crescimento, principalmente físico também, né? O bebê, quando nasce, mama, até falar chega. Quem é mãe aqui? Já foi mãe? Já foi mãe? Não, quem é mãe, né? É. Quem é mãe? Ó, só, a Regina? A Rafaela amamentou muito?
Muito. Então, por quê? Porque o bebê, ele, ao se amamentar, ele está buscando de forma inconsciente, por forma de um instinto, receber os nutrientes que cooperam para o seu crescimento intelectual, né, para o seu desenvolvimento mental, para o seu desenvolvimento físico, né, e etc. E da mesma forma, se nós formos crentes saudáveis, quando nós aceitamos Jesus, beleza, nós somos um bebê espiritual, nós estamos começando a caminhada cristã. Nós aqui na igreja, como nós trabalhamos com células, com discipulados, nós temos a oportunidade e o privilégio de acompanhar muitas pessoas, principalmente novos convertidos. E a gente sabe que no começo a gente tem que buscar na casa, tem que trazer, é ou não é? Aí no dia que você não liga, aí a pessoa falta, aí você tem que ligar, aí você tem que fazer a visita. Tudo isso por quê? Porque a pessoa está dando seus primeiros passos na fé cristã. E um bebê, se você abandona ele, ele não vai fazer comida sozinho, ele não vai se trocar sozinho. É ou não é? Obrigado, viu? E da mesma forma, uma pessoa que aceitou Jesus hoje, ontem, que está dando seus primeiros passos na fé, ela precisa de um acompanhamento. Precisa de que leve em casa, precisa que busque em casa, que telefone. E no dia que você não telefona, a pessoa fica chateada. E no dia que você não liga, a pessoa fica triste. Eu fico andando, eu fico pisando aqui. E é dessa forma. Só que, gente, nós precisamos crescer a cada dia. O problema é que tem muitas pessoas que estão nas igrejas, que aceitaram Jesus, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas continuam bebês espirituais. Continuam mimados. Continuam dependentes das pessoas. Ô Fred, chegue rapidinho, fazendo um favor. Continua dependente das pessoas. Continua necessitado de leitinho espiritual, que é o que a palavra de Deus diz aqui. A palavra aqui, o autor a Hebreus, alguns afirmam que foi Paulo, ele diz que não se pôde dar um alimento sólido, porque aqueles crentes não estavam preparados. E a palavra começa falando, quando eram para ser mestres, ainda precisava de leitinho. Rapidinho, gente. Amém? Amém? Nossa, que isso. Ô, gente, mas infelizmente, muitos crentes não saem da fase do leitinho. É o crentezão lá, com 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos de igreja, que precisa de leitinho. E acabam se tornando crentes infantis, crentes bebês, crentes mimados, crentes carnais. E hoje a gente vai ver algumas características, rapidinho aqui, desse crente que é mimado. Amém? Está todo mundo comigo? Vamos lá. Primeira característica de um crente infantil, de um crente mimado. Só come papinha. Só come papinha ou porcaria. A gente sabe que criança é da seguinte forma. Você quer dar um alface, uma berinjela, um figo, um suco de beterraba com couve-flor, com laranja, aí. Não quer. Mas você fala assim, Ruffles, coxinha, batata frita, aí quer. Ou seja, são alimentos que são ótimos, que são prazerosos, que são gostosos. Mas, imagina uma criança com 6 meses comendo McDonald's todo dia. Tem um documentário, que eu esqueci o nome do documentário, quem assistiu aí me ajuda. Que é um cara aí que pegou, não sei lá, 6 meses ou 1 ano só comendo McDonald's todos os dias. Alguém já assistiu? Como chama? Revela, Senhor. Ó, isso mesmo. Super Size, man. Depois vocês procuram sobre isso. O cara, gente, o cara acabou com a vida dele. Não foi, Arthur? O cara, sei lá se foi 6 meses ou 1 ano comendo só McDonald's. O cara, assim, foi praticamente um suicídio. Quem viu? Ah. Então, gente, agora você imagina um bebê, uma criança, sendo criada nessas condições. Porque se deixar,
Nós, quando criança, a gente só quer isso. Quer McDonald's, quer só papinha, só coisa fácil de comer, só coisa gostosa, que na verdade não são as coisas que trazem as vitaminas e os nutrientes fundamentais para o crescimento humano. Amém? Lá em Filipenses 4:8, fala o seguinte. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós sabemos que o mundo tem oferecido para nós, principalmente os jovens, muitas porcarias. Infelizmente, a maioria dos jovens nas igrejas, dos jovens em qualquer lugar, não só os jovens, como todas as pessoas, têm se alimentado somente de porcaria. Vamos entender de forma mais clara. Algumas características do crente infantil que come só papinha, só porcaria. Olha só, presta atenção. Nós sabemos que o nosso alimento é a palavra de Deus. É ou não é? Que a Bíblia fala, Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, ele retomou uma palavra, ele recitou uma palavra lá de Deuteronômio, que fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós sabemos, fundamental da nossa palavra hoje, é que para a gente ter um crescimento saudável, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então se você se identificar com esse crente mimado, está faltando palavra de Deus na sua vida. Então, o cara só vai para a igreja para mostrar para o pastor, para mostrar para o líder, ou para encontrar os amigos. Aquele que a escola dominical acaba 10h30, aí 10h20 ele chega ali e já vem aqui na frente. E aí, pastor, Pai do Senhor, tudo bem? A escola dominical foi uma bênção hoje, né? Nem sabe o que foi falado. Uma outra característica, fica cochilando nas mensagens, conversando, mexendo no celular, mata EBD, critica uma mensagem mais dura, vive brincando na igreja. Ou seja, a palavra de Deus acaba... O pastor Osmano trouxe uma palavra muito dura, acho que foi um culto de sexta, sobre demônios do templo. Nós sabemos que a pior coisa para o inimigo é ele saber que nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus. Porque ele sabe do poder, muito mais do que nós, infelizmente, do poder que tem a palavra de Deus. Ele sabe que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se a gente chegar naquela montanha ali, a Serra do Curral, e falar assim, Serra do Curral, vai para lá, ela vai. Foi Jesus que disse. E nós sabemos que a nossa fé, eu já ensinei isso aqui, a única forma de nós aumentarmos a nossa fé é através da palavra de Deus. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele sabe, gente, que neste momento vocês estão sendo alimentados da palavra de Deus. E ele sabe que se vocês colocarem essas palavras em prática, ninguém vai segurar vocês. Então, ele atua tentando roubar essa palavra. De repente você está aqui sentado assim, ó. Mas seu pensamento está lá fora. Aí seu celular começa a tocar. Aí seu irmão te chama no WhatsApp. Aí já começa altas coisinhas lá no Facebook. Aí já começa uma coisinha. Aí uma pessoa já te dá uma cutucada. Aí você, quando você percebe, o culto acabou. E você nem sabe do que foi falado. Não é assim que acontece? A gente tem que estar sempre nos alertando. Quando o nosso pensamento começa a vagar, opa, peraí, o que está sendo falado? Quando o pensamento começa a pensar no que a gente vai fazer amanhã, na virada do ano, se você vai passar Natal na mãe do seu pai ou na mãe da sua mãe, não é hora de pensar isso na palavra. Então a gente tem que retomar a palavra de Deus. O crente, ele não consegue lidar com questões espirituais, não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Tem muito assunto sobre carro, sobre novela, sobre cabelo, sobre futebol, sobre o Raja Casa Grill, sobre tudo. Mas,
Se você vai conversar com um cara 3 minutos sobre Deus, o cara não tem assunto nenhum. Não tem assunto nenhum. Este é o crente que só come papinha. Nós sabemos que a leitura da palavra, né? Na escola, os professores sempre falam, né? Quando a gente lê, não só da Bíblia, aumenta o nosso vocabulário. Então, uma pessoa que é uma pessoa culta, que tem assuntos sobre todas as coisas, né? Tem pessoa que você vai conversar, o cara entende de economia, de filosofia, sabe o que aconteceu lá, o que aconteceu hoje, sabe que o Mandela não sei o que fez e tal, etc. Ou seja, são pessoas que estão se alimentando disso. E muitas vezes, infelizmente, os jovens crentes não têm assunto sobre Deus. Por quê? Porque tem se alimentado só do pânico, sabe que a Sabrina Sato foi para Record, mas não sabe por que Jesus morreu na cruz. Sabe do novo funk que saiu, do novo clipe do MC não sei o quê, da nova onda do não sei o quê, o Axé 2014 está chegando e etc. Mas, e aí, meu filho? O que Deus fez na sua vida esse ano? Não sabe. Por quê? Tem um artigo, até eu escrevi uma vez sobre isso. Nós somos aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo que nós ingerimos. Se você é uma pessoa que só ingere pornografia, que só ingere programas chulos, você vai ser uma pessoa assim, infelizmente. Agora, se é uma pessoa que busca a Deus, que lê a palavra, que ora, que vem aos cultos, você vai ser uma pessoa cheia de Deus. Amém? Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, ingere o funk, a ostentação, o pânico na TV, a pornografia, o Facebook 24 horas, fofoca, más conversações, piadas imorais. Está doido com isso? Só ingere isso, só ingere isso, só ingere isso. Aí na hora que você está aqui, fala assim, irmão, ora pra gente. O cara tem 10 anos de igreja, velho, vou orar não. Por quê? Alguns casos é vergonha, mas a maioria, gente, eu vou ser sincero, é porque não sabe orar. E não saber orar não é vergonha. Agora, você não saber orar porque você não tem o que falar, porque você não tem conteúdo espiritual, aí tem que tomar vergonha na cara. Estão me entendendo? Tem gente que tem 20 anos que você está junto com a pessoa, que está na célula, está na igreja, fala assim aqui, ora para mim. Ah não, velho, orar não. Agora, conta a piada. Conta 10. E essa roda, já sabe tudo. E a novela, sabe tudo. Entendeu? Eu não estou falando de quem tem vergonha de orar, porque está chegando na igreja agora, etc. Estão me entendendo? Mas nós precisamos ter conteúdo, gente. Jovens, não estou falando só de coisa aqui da Bíblia. Vamos para o nosso mundo real. Os jovens estão cada vez mais sem conteúdo. Quem que é o presidente do Brasil? Osama Bin Laden. Infelizmente, gente. Mandela. Infelizmente, gente. Infelizmente. Os jovens estão chulos, a maioria. São só preocupados. Agora Jesus está mudando a mensagem toda. Estão só preocupados com a aparência externa. Estão só preocupados com o cabelinho, se está na moda, com a marquinha da roupa, com o tênisinho e tal. Está só preocupado em chegar na igreja bonitão, com perfumão, para chamar a atenção das meninas, mas não se preocupa com o estudo, não se preocupa em ter uma profissão, preocupa em orar com todo mundo, preocupa em namorar com todo mundo, mas não preocupa em se preparar financeiramente, não se preocupa em ter um estudo, não se preocupa em ter um conteúdo. A gente tem que saber. Quando a gente vai fazer prova do Enem, prova de faculdade, tem lá os conhecimentos gerais, nós temos que ter isso. Estou falando aqui como pastor, que é claro, é importante a gente ter a palavra de Deus toda na ponta da língua, mas nós também devemos ser jovens, que vai fazer diferença lá fora. O mundo precisa de políticos jovens, né, cristãos, de pessoas inteligentes,
que saibam chegar num ambiente lá, que infelizmente a palavra de Deus diz que... Cadê o Renato? Tá aí? Para eu me lembrar certinho. Mas a palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Enquanto a gente está dormindo e só preocupado com a questão física, com a aparência física, com o exterior, os filhos das trevas estão estudando, estão entrando nas faculdades, das faculdades têm eleitos pensadores, e esses pensadores das trevas têm assumido os cargos nas empresas, têm assumido os governos, e têm colocado leis que confrontam a nossa fé. O fim dos tempos está chegando. Existem leis que permitem o sexo com a criança a partir dos 12 anos. Vocês sabiam disso? Está para ser aprovado. Existem leis para autorizar o aborto indiscriminado, entre outras coisas que estão acontecendo no mundo e a gente não sabe por quê. Porque a gente está preocupado com o final do Félix, o que vai acontecer com ele, de quem que ele é filho. A gente está preocupado com a nova piadinha lá do Pânico, com o novo modelo do iPhone que vai sair. Gente, eu não estou falando para ninguém aqui ser filósofo, mas estudem. Amém? Busquem conhecimento, aprendizado. A gente tem um exemplo do João aqui, ele pode falar? Formou agora o ensino médio. Né? Quantos anos você tem, João? Pode falar? 40 anos, cruzeirense. Formou o ensino médio agora, vai prestar vestibular, vai fazer faculdade. Enquanto isso, tem um monte de jovens de 16, 17 anos querendo parar de estudar. Aí quer ser alguém na vida. Aí quer ter uma roupa bacana, quer ter um carro bacana, aí não quer estudar, não quer trabalhar. Oi? Justamente. Estão me entendendo, gente? O Espírito Santo está falando. Para de ser superficial, gente. Vamos buscar mais. O mundo precisa de advogados cristãos. O mundo precisa de presidentes, de governadores, de vereadores, de médicos, de representantes na cúpula, na liderança. Infelizmente, quem manda lá é os filhos do capeta. É a realidade. Enquanto nós cristãos estamos preocupados com coisas passageiras, vulneráveis. Amém? Quem me entendeu, dá um aplauso ao Senhor. Outra característica do crente mimado, ele quer tudo do jeito dele, no tempo dele e na hora que ele quer. O crente mimado não sabe esperar o tempo de Deus e ouvir suas direções. Prefere fazer tudo da maneira que lhe agrade e quer que Deus o sirva em suas vontades. O que isso quer dizer? Tem muito crente, tem muita gente, muito jovem, que quer tudo do jeito dele. Eu quero ser líder de célula, e já chega e quer que Deus, que o pastor, que o líder, dê tudo na mão dele, no tempo que ele quer, não quer passar pelos processos, quer ter uma namorada, mas não quer orar por ela, quer liderar uma célula, mas não quer passar pelos processos, quer atropelar todos os processos, quer fazer tudo da forma dele. E se existe alguém, né, um líder, a figura de um pastor, de um líder, para orientar, para cortar as asinhas, acaba não aceitando. Aqui, ó, não sabe ouvir o não de Deus na voz de um líder ou de um pastor. Nesse caso, troca de célula, de igreja ou acaba se desviando. O que eu conheço de gente no mundo aí fora, desviado, você fala assim, por que aconteceu? Ah, eu tinha um ministério, mas eu não tive oportunidade na igreja. Ah, eu tinha um ministério para ir para as nações. Mas aí meu pastor pediu para eu virar diácono, abrir a porta da igreja. Não. Meu chamado é para as nações. Estão querendo que eu venda açaí na igreja? E aí?
Atitude de crente mimado. Infelizmente está cheio por aí. Se o assunto é namoro, acha que sempre está preparado. Que tem de jovem, de adolescente de 13 anos, 14 anos querendo namorar. Não é a hora, gente. Não é a hora. Nós sabemos que o namoro na presença de Deus é um namoro diferente, é um namoro santo. Nós devemos nos guardar para a nossa esposa, para o nosso futuro, para a nossa futura esposa, para o nosso futuro marido, para o nosso cônjuge. E às vezes a menina com 13 anos quer namorar, 14, 15 anos, ou então com 20 anos, mas não está preparado. Porque tem muita gente com 18 anos, com 17 anos, que está mais preparado do que muito neguinho com 25 anos, com 30 anos. Então o que vale nem é tanta idade, é a questão da sua preparação espiritual e emocional. Se você não se resolveu consigo mesmo e com Deus ainda, não é o seu tempo de namorar. Se você é uma pessoa inconstante, tem dia que está bem com Deus, tem dia que não está bem. Tem dia que está bem na célula, tem dia que não está bem. Tem semana que lê a Bíblia quase toda. Na outra semana não quer nem saber de Deus. Se você é uma pessoa que não se resolveu, que sempre está com dificuldade, que sempre está com o pensamento de voltar atrás, que sempre dá trabalho, não é seu tempo de namorar. Quando eu cheguei para a igreja, quando eu estava no processo, eu falei assim, agora já cansei de fazer burrada, eu quero namorar com uma menina crente da igreja. Deus falou comigo assim, eu nunca vou te dar uma pessoa boa, enquanto você não for uma pessoa boa. Então, procure se preparar emocionalmente. Tem muita gente com o emocional muito abalado, tem que procurar consertar, curar, porque senão você vai entrar para um namoro, vai entrar para um casamento desestruturado e a chance de dar errado é muito grande. Você precisa ter uma noção do que você vai ser no futuro, do que você quer profissionalmente, financeiramente e, acima de tudo, você precisa estar bem com Deus. Não existe... Muitos jovens dão essa desculpa. Eu quero namorar porque eu quero uma pessoa que vai me aproximar mais de Deus. Eu quero uma pessoa que vai comigo na igreja, que vai me ajudar. Não, não existe isso. Você não pode depender de uma pessoa para te aproximar de Deus. Sabe por quê? Se essa pessoa te terminar com você, a primeira coisa que você vai fazer é sair da presença de Deus, sair da igreja, se desviar. Então, você precisa estar 100% preparado, espiritualmente, emocionalmente, para depois Deus colocar a pessoa no seu caminho. Amém? Amém mesmo? O crente mimado, ele não está disposto a passar pelos processos. Deus é um Deus que faz tudo no tempo certinho, tudo na forma certinha, tudo tem o seu processo, tudo tem as suas voltas que tem que dar. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. Muitos ficaram pelo caminho. Somente 2 entraram na terra prometida. Por quê? Porque os milhares que ficaram para trás, não estavam dispostos a percorrer o caminho da promessa. Então Deus, ele tem uma promessa para cada um de nós. Amém? Só que nós precisamos estar dispostos a percorrer o caminho da promessa. No caminho da promessa, vai ter momento de dificuldade, vai ter momento de dor, vai ter momento de luta, mas todas essas coisas cooperam para o nosso bem. E a gente tem que estar disposto a passar por todas elas. Porque senão, se Deus ele dá as coisas no nosso tempo, da forma que a gente quer, a chance de nós virarmos as costas para Ele é muito grande. Né? E Ele sabe o que realmente é bom para a gente. Amém? Então, se você está aí doido para namorar, doido para ter seu carro, doido para fazer isso, doido para fazer aquilo, espere, gente. Espere. Deus ele vai te dar no tempo certo. Para a gente encerrar aqui, mais uma característica. O crente mimado ele é rebelde. Por se achar maduro e independente de seus pais espirituais, ou seja, os líderes, pastores, etc., suas pequenas atitudes revelam a rebeldia.
Como que se revela a rebeldia? Quando não aceita conselho, não aceita ser disciplinado. O que tem de gente, que vai ser corrigido. A palavra de Deus fala da disciplina. Deus, ele disciplina com amor. Se o seu líder, se o seu pastor, se o seu pai, se sua mãe, se a autoridade, tanto espiritual ou então familiar na sua vida, te chamar a atenção, te disciplinar, é com amor, é para o seu próprio bem. Só age de acordo com a sua cabeça, procura uma igreja ou um líder que te agrade. Isso é muito comum também. Tem crente que é o seguinte, chega para ter um conselho com o líder ou com o pastor. Aí, o pastor fala assim, não é esse caminho, você está errado, você tem que fazer isso, você tem que abrir mão disso, você tem que dizer não para isso. Isso que você está buscando não é de Deus para você, espera o seu tempo. Aí não, vou procurar um outro. Às vezes nós procuramos, e até o nosso relacionamento com Deus, uma brecha, ou uma pessoa, ou algo na Bíblia, ou alguma pessoa que nos dê permissão para fazer aquilo que a gente quer fazer. Vou ser mais claro. Muitas vezes a gente quer fazer algo que a gente, no fundinho, a gente sabe que está errado. Mas a gente vai procurando as pessoas, até que alguém fala assim, não, é isso mesmo, vai lá e faz. Para respaldar aquilo. Quando na verdade nós sabemos que o nosso líder, que o nosso pastor, que Deus não está de acordo. Então, gente, ou então a gente faz o seguinte, a gente começa a insistir, até que pela vontade permissiva de Deus, ele, ok. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, quando pediu um rei, Deus deu Saul, e depois o povo sofreu, penou na mão de Saul. Porque Deus tinha preparado um rei para aquele povo. Só que não era naquele momento, era num outro momento. Então, se Deus já falou, se o seu líder te falou, ou Deus, ou o pastor, te falou, não vai por esse caminho. Não insista, gente. Não vá. Não vá. Não vá. Seja por questão de namoro, seja por questão de trabalho. Porque se você desobedecer a Deus, se você for rebelde, a palavra diz que o pecado de rebeldia é como de feitiçaria. E a rebeldia é simplesmente o que Lúcifer iniciou lá no céu, o que se tornou na queda dele, Satanás. Quando a gente tem esse princípio de rebeldia, nós estamos tendo um princípio de Lúcifer, da síndrome de Lúcifer no nosso coração. E a gente precisa ter muito cuidado. Amém? Para encerrar, o crente mimado, ele é egoísta. Todas as características do crente mimado refletem seu caráter egoísta. O crente mimado não está preparado para viver em união, a não ser que ele seja sempre agradado por todos. Ele quer sempre sobressair, sempre visa o cargo ou o ministério do irmão, é competitivo, se acha o melhor, tudo causa uma briguinha. Já viu aquela criança que é chato demais? Quando você era criança, né? Você vai brincar, aí aquele que as regras do jogo tem que ser do jeito dele. É o dono da bola. Se não for do jeito dele, ele vai embora com a bola. Não é? Não é chato? A gente não pode ser assim, espiritualmente. Tem gente que é assim. Tem gente que quer entrar numa célula, ou então quer estar num ministério, quer até que Deus faça a vontade dele. E tem gente que nem inventa, não, mas foi Deus que falou comigo, Deus me deu um sonho. Gente, o seu líder, o seu pastor é autoridade na sua vida. Deus não vai te dar um sonho para você e uma resposta diferente para ele. Fique esperto. Tem gente que vai consultar, né, com o pastor, com o líder ou com os pais. E o líder, né, tem uma resposta, fala assim, não faz isso. Aí você vai, mas eu tive uma revelação que é para fazer isso. Não é contraditório? Deus, ele não dá duas interpretações acerca de um sinal só. Mas então, para a gente encerrar, nós vimos aí, bem resumidamente, as características
de um crente mimado. E nós sabemos que todos que aceitam Jesus começam uma caminhada na fé cristã, pouco a pouco, passo a passo, até se tornar um adulto espiritual. Mas como que a gente faz para a gente crescer espiritualmente? Abra sua Bíblia rapidinho para a gente encerrar em 1 Pedro 2. Vamos acabar 00:10. 1 Pedro 2, do 1 ao 2. O tempo passa rápido demais. 1 Pedro 2, de 1 ao 2. Lê na televisão lá, quem não achou. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Queria chamar o pessoal do louvor, quem está aí ainda. É o seguinte, gente, para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa de duas coisas, de acordo aí com 1 Pedro. Pode voltar lá para mim na tela, Jonatas. 1 Pedro, o primeiro versículo que nós lemos. Deixar, pois, toda a malícia. Ou seja, a gente precisa abrir mão da nossa carnalidade. Amém? Para a gente crescer espiritualmente, em primeiro lugar, a gente precisa abrir mão da carnalidade. Ou seja, abrir mão da malícia, do engano, dos fingimentos, das invejas, da maledicência, dos pecados, da inclinação da nossa carne. A gente precisa abrir mão disso. E para que, em segundo lugar, nós possamos nos alimentar, desejar, pode passar, desejar como meninos recém-nascidos o leite espiritual, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é indispensável para o crescimento espiritual. Não adianta você decorar a palavra de Deus. Estou terminando, gente. Quem está comigo? Não adianta a gente decorar e ser maluco pela palavra de Deus, doidão pela palavra de Deus, cheirar a Bíblia toda de trás para frente, de frente para trás, se você não abrir mão do pecado. Não adianta. As duas coisas têm que caminhar junto. Todos os dias, abrindo mão dos seus desejos, abrindo mão da sua carne, abrindo mão dos desejos da sua carne e, juntamente, buscar a palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente encerrar, vamos orar? Tem algum recado? Amanhã, culto dos jovens na Praça da Liberdade. Domingo, 9 horas da manhã, escola dominical. Amém? Contou? Espera aí. Quem quiser comprar a blusa do Baiano para a gente levar o Baiano para a Colômbia, vai estar sendo vendida ali atrás. Então, gente, muito obrigado para você. Quem veio aqui à igreja pela primeira vez? Primeira vez. Não, na igreja mesmo. No culto insônia. É. Amém. Ô, gente, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe sua vida. Toda sexta-feira, a gente está aqui 10h30 da noite orando, 11 horas começa o culto. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Eu ainda não decorei a bênção apostólica, mas na próxima vez eu vou vir com ela escrita. Amém? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, que Ele venha te encher a cada dia mais. Se você ainda se sente uma criança espiritual, se você se converteu tem pouco tempo, se você acha que você se encaixa nesses quesitos aí, busque a Deus, busque se alimentar cada dia. Procure o seu líder. Nossa igreja aqui trabalha em células. Procure uma célula, que Deus tem coisas grandiosas e maravilhosas para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite que o Senhor preparou para a gente. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Pai, que o Senhor venha ministrar o coração de cada um. Pai, que essa palavra ela não venha voltar vazia, mas que ela venha se frutificar, ó Pai, em nome de Jesus.
Que o Senhor venha nos levar em paz e segurança, ó Pai, para a nossa casa. Que o Senhor venha proteger a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, ó Deus. E muito obrigado, Senhor, por este ano que está se findando, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora que eu lembrei, o Jonathan vai pôr um vídeo lá. Gente, desculpa aí. Desculpa aí, Deus abençoe, viu? O Jonathan vai pôr um vídeo ali. Aí quem quiser ir embora, vai embora. Quem quiser assistir, assista. Só não vai embora sozinho, porque o lobo mau tá solto aí. Vai com a turma, beleza? Amém, obrigado. Mudou meu coração. Aquele